Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Mais uma semana, mais um podcast. Vocês estão acompanhando que agora nós estamos fazendo uma série sobre comunicação, sobre jornalismo, trazendo pessoas expressivas desse meio. E hoje eu estou aqui com ela, que voltou para sua terrinha depois de muitos anos fora, fazendo o mesmo caminho que eu e outros jornalistas também fizemos, né, com vontade de voltar para casa. Vou começar com Verusca Donato hoje, ex-Global, e agora também na Record. Verusca, bem-vinda, bom te receber aqui. Obrigada, bom bater esse Og. papo com você aqui no MS Cast. Espero que a minha experiência possa ajudar, inspirar, tirar dúvidas das pessoas. Estou à disposição. Este podcast é um oferecimento da Todeschini Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeschini. Com certeza vai inspirar, Verusca, porque por experiência própria, né, a gente sabe que quando a gente vai para fora, a gente sai daqui do nosso, digamos assim, nosso mundinho, né, campograndense, a gente vai para fora, a gente adquire uma bagagem tremenda, gigantesca bagagem, a gente conhece coisas, a gente aprende, na verdade, a fazer jornalismo, né? E, obviamente, quando a gente volta, a gente tem muito para contribuir. E a primeira coisa que eu quero saber de você, por que o retorno para Campo Grande? Olha, se eu disser, não foi profissional. O profissional aconteceu, foi pessoal mesmo. Eu tenho uma história de vida um pouco traumática. Minha adolescência foi traumática com a morte do meu pai. Houve um rompimento, eu e minha mãe rompemos por conta dessa morte traumática dele. Ela casou de novo, a gente já não convivia bem. Então, tudo que eu queria no mundo é que depois que eu formasse na faculdade, eu pudesse ir embora. Então, a primeira oportunidade que eu tive, que foi pela TV Morena, de ir embora, eu fui para Brasília. E de Brasília veio... Você estava na TV Morena na época, que ano foi isso? Foi em 1997, eles estavam montando a sucursal lá em Brasília, que ainda tem, né? Sim, ainda tem, um era escritório o... lá. Esqueci como era o nome do nosso chefe, O que era seu chefe da ECA, a gente trabalhou juntos nessa época. O Odacil trabalhamos juntos aqui, ele está lá hoje em Brasília. Isso. Não pela TV Morena, acho, mas continua acho que lá. Pelo grupo, né? Não, pelo grupo, pela rede Mato Grossense, né? Mas eu fui, eu fui desbravando. Eu cheguei lá, já tinha um prédio alugado, mas tinha que montar o bonde MS e o bonde MT. A gente fazia lá uns 10, 15 minutos todos os dias de manhã com autoridades políticos de Mato Grosso e Mato Grosso Sul. A gente entrava ao vivo. Mas foi uma escolha sua na época ou foi assim, não? Verusca, vai. Você que vai, acabou. Caiu no meu colo, porque era para ser o Armando Miranda. Lembra do Armando? Lembro, tenho contato. Voltou para cá também. O Armando está por aí, a gente pedala final de semana. Mas ele tá trocou, né? Volta. Ele largou o jornalismo. Não, ele largou. Está em outra área publicitária dele hoje. Então, era para ser ele. Ele tinha mais tempo de TV do que eu. Sim. Só que ele não tinha o DRT ainda, porque faltavam algumas matérias para ele se formar na faculdade. Para você trabalhar em Brasília e tirar, como é que fala, credencial para isso. Presidência, Palácio Câmara, do Senado, Planalto, tudo, você tinha que ter o DRT e ele não tinha. E aí o Odacil olhou na redação e falou, quem está solteiro... E tem DRT. Tem DRT e consegue ir sem problema assim. Porque ele me avisou com 2 semanas, 10 dias, eu tinha que estar lá já. Caramba. Porque era a estreia do canal. Deu tempo mal de arrumar as malas. Porque eu acho que eles deixaram para fazer o credenciamento do Armando muito para o final. Sim. Então, eles montaram tudo e deu esse problema, que depois o Armando, eu nem sei se ele se formou. Mas naquela época, não. Então, eu fui assim meio que no supetão. Mas eu amei tanto que ele pediu para eu voltar, porque tinha que fazer um revezamento entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e eu disse, não volto. Ele até, na época, ficou chateado comigo. Poxa, mas eu investi tanto em você. Hoje eu entendo ele. Na época, eu falava, mas como assim investiu em mim? E você cobria Brasília para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para as duas emissoras do grupo, né? A gente fazia votação que tinha
muito na área de o trabalho dos agricultura. deputados daqui do Estado, dos senadores daqui. Que tinha muito a ver com as indústrias daqui. O gasoduto, a gente acompanhou demais o gasoduto. Então, fiz muito as votações lá, entrevistava muitos parlamentares lá sobre liberação de verba, sobre decisão do governo do Estado, sobre emenda. E todos os dias tinha que ter uma entrevista. Às vezes, Mato Grosso era um pouquinho mais flexível. Então, por exemplo, eles aceitavam entrevistar deputado ou senador que não tivesse a ver com o assunto da terra. Eu lembro que uma vez eu entrevistei a Marta Suplicy sobre aquele projeto dela de união civil homossexual, que depois foi votado, mas naquela época eu a entrevistei sobre o projeto dela. Mato Grosso aceitava, mas Mato Grosso já não quis. Então, assim, aprendi muito sobre isso. E você ficou quantos anos em Brasília? Pela TV Morena, pelo grupo, né? eu fiquei quase 1 ano e meio. Então, tinha que revezar, tinha que ir alguém de Cuiabá. E eu me apaixonei pela cidade, porque assim, eu queria voltar. Falei, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Eu achei que eu fosse ficar só 6 meses, porque era o combinado. Então, assim, eu nem me abri para nada, fiz algumas amizades e tal, mas assim, não adotei a cidade. Quando ele me disse que eu tinha que ficar mais 6 meses, porque o repórter de Mato Grosso não estava pronto, aí eu falei, bom, eu preciso fazer amizades, eu preciso fontes. Aí eu comecei, aí na hora de voltar, eu falei, não quero. Aí eu disse e naquela época... Porque na hora que você constrói, sabe, o teu trabalho, constrói a tua agenda, digamos assim, de não, e assim, você vê que você tem que voltar. Eu falo hoje de emprego e carreira. Naquela época, intuitivamente, eu já perguntei para ele, o que você tem para mim em Campo Grande que compensa eu voltar? Porque o que eu aprendi aqui, o que eu vou usar, Lógico. né? Aí, eu estou batendo no microfone, desculpa. Não tem problema. Até parece que não faz televisão há anos. Então, intuitivamente, na época, eu já perguntei para ele. Eu falei, e aí, o que você tem para mim? Ele falou, mas você vai voltar para cá e fazer o que você já fazia. Eu falei, não, mas eu quero mais. Afinal de contas, eu tenho um pouquinho mais do que o pessoal aí. De bagagem. E ele, não, você vem para cá e a gente resolve. Aí eu falei, não vou. Ele falou, você vai ter que pedir demissão. E aí foi aquela... Ele foi turrão, eu fui turrona. E eu acabei ficando. Fiquei e depois eu fui para a Rádio Brás. Na Rádio Brás, foi a experiência mais rica da minha vida. A porque... rádio é fantástica, né? E você já tinha feito rádio comigo lá em 1900, muito antes, Sim, eu né? fiz a Voz na do Brasil. Ativa, Olha, eu cresci na fazenda com a minha avó, ouvindo Voz do Brasil. E eu estava lá, de repente, fazendo Voz do Brasil, viajando com o presidente da República, o Fernando Henrique na época. Né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas foi acontecendo, assim, eu não planejei. Aí depois veio a Globo... de Brasília mesmo. Da rádio, da Rádio Voz do Brasil, você já foi convidada, você já foi para a Globo. Você começou na Globo News primeiro ou não? Você ficou na Globo Brasília? É engraçado isso. Eu vejo a Mônica Carvalho hoje de manhã, ela faz o programa de economia no Bom Dia MS, eu a vejo e eu a substituí. Olha que engraçado. Eu estava na Rádio Brás, eu fazia as viagens pela NBR e fazia a Voz do Brasil com o Fernando Henrique. No Bom Dia MS ou no Bom Dia Brasil? Não. Depois que eu saí do Bom Dia MS. Quando eu estava na Rádio Brás, já fazendo as viagens com o Fernando Henrique. A gente fazia rádio e TV. E só tinham 2 pessoas que viajavam na época. Éramos eu e a Geisa Duarte, que hoje está na Globo, no Bom Dia Brasil. Só nós 2 viajávamos, então revezávamos. Então, eu viajei muito. E aquilo foi ficando cansativo. E aí eu comecei a procurar outras coisas. Fui procurar emprego na Globo em Brasília. Tinha uma vaga de licença maternidade da Mônica Carvalho. Olha que legal. Que é de lá de Brasília, mas hoje ela faz um quadro dentro do Bom Dia MS sobre economia popular. E eu fui substituí-la para ficar 4 meses, ela era da Globo News, então, quando ela voltou da licença maternidade, tinha uma vaga na Globo. Aí eu acabei fiquei 1 ano e 3 meses na Globo Brasília. A Alice Maria, a lendária Alice Maria, me viu no vídeo apresentando o DF1. E aí ela disse, eu quero você apresentando na Globo News. Eu não queria sair de Brasília, mas na época, os cabeça... Porque a Globo News, a sede é São Paulo também. A Globo News, a sede é Rio também, como Rio o Rio. Tá. Só que em Brasília, consome-se muito a Globo News. A Globo News tinha Brasília e São Paulo, viu? São Paulo também tem. Sim, agora, mas na época, há 21 anos, quando eu entrei na Globo, ela não tinha o prestígio que tinha em Brasília. Em Brasília, você ia no gabinete dos deputados e dos senadores do Fernando Henrique, era o tempo todo ligado na Globo News. Prestígio, aquela coisa fantástica. Depois veio a Band News, a Record News veio muitos anos depois. Então, assim, ele acompanhava, era a agenda deles. E em São Paulo tinha bastante gente assistindo, mas era mais por conta do mercado financeiro, mas não tinha-se o hábito.
No Rio não tinha muito esse hábito também de assistir logo que eu entrei. Então, assim, eu estranhei muito em São Paulo quando eu fui, porque ela me levou para ser apresentadora em São Paulo. Em São Paulo. E aí eu fazia Rio-São Paulo, todo final de semana eu ia para o Rio. Eu estava lembrando até uma coisa muito engraçada hoje. Falei, gente, eu preciso escrever um livro sobre isso. Que quando eu cheguei na Globo News no Rio, eu dava plantão sábado e domingo. Uhum. E lá eu tinha que rodar o TP. Acho que precisa explicar o que é TP. Você quer explicar? Não, teleprompter, né? Onde a gente lê as letrinhas. O pessoal pergunta, onde é que você lê as letrinhas? Eu leio as letrinhas. Você decora ali, tudo aquilo que você está falando? Na apresentação, não. É o teleprompter que chama, né? Hoje tem até aplicativo no celular. Hoje né? tem. Você tem teleprompter no celular, é fácil. Então, e você mesmo tinha que rodar com um controlinho na mão. Pé. No pé? No pé. Porque hoje tem os controles na mão que você coordena. E aí eu contando hoje para o pessoal, eu falei, gente, vocês não têm noção. Se eu fosse de salto, na hora que eu chegava lá, meu pé estava dormente. Até ele acostumar com aquele pedal, era um pedal de guitarra, que eles adaptaram para rodar o TP. Então, assim, tinha Só que você fazia a apresentação sentada, né? Sentada, não dá para fazer em pé, e eu rodando o TP no pé, como se estivesse com a guitarra ali, controlando, tal, moto, sei lá. Loucura. Muito doido, porque assim, eram 12 horas de plantão no sábado. Quando eu ia fazer o Jornal das 10, das 10 às 11, era 1 hora de jornal, eu não sentia mais o pé, eu não sabia onde estava meu pé. Eu só ficava com ele parado. É como se você estivesse dirigindo 12 horas. É uma loucura. E coordenando ali a velocidade do texto, né? Porque você fazia de acordo com a tua velocidade de leitura. Exatamente. Né? Hoje você tem software, né? Que o computador roda o TP de acordo com a velocidade da sua leitura. Se você está falando mais rápido, ele roda mais rápido. Se você fala mais devagar, ele roda mais devagar. Mas naquela época, então, assim, às vezes o pé dormia, eu não sentia o pedal, ele ia... E eu, peraí só um pouquinho. Ainda bem que naquela época não tinha muita internet, não tinha TikTok. Mas você pegou a época do teleprompter manual? Não, onde tinha uma esteira. Eu peguei o da esteira. Onde tinha uma esteira, assim, e ficava um operador ali, uma câmera filmando, ele empurrando a folha. Às vezes com a mão aqui, assim, ó. E quando ele se atrapalhava, a folha enroscava ali e o texto saía do lugar. Você pegou isso também. Agora eu tenho uma história engraçada disso. Eu trabalhava na TV Educativa aqui, em Campo Grande, e, de repente, faltou o cara que rodava o TP. Mas era já moderno. Ele era de rodar no botãozinho, assim, do lado. Era uma esteirinha que levava a folha sozinha. E aí, você lembra? Eles colavam um papel no outro, uma lauda na outra, com uma fita adesiva. Para não soltar. O menino fez... Só que o menino que rodava o TP na época, ele faltou e pegaram lá um auxiliar. Falei, vem cá, corre aqui, vem cá. Pegaram o estagiário, sempre o estagiário. E duro que não era. E aí, falei, vem cá, vem aqui. Você vai fazer isso, Você precisa fazer. E aí o coitado foi fazer. Só que, olha só, eu vi que ele não conseguia saber o que eu estava lendo. Ou ele... Passava de uma vez. Ou então ele era... e eu assim... esperando chegar a próxima para ler. Eu fui descobrir depois de uns 3 dias, que eu comentei com alguém, eu falei, gente, ele estava bêbado, aquele menino. Não, Virusca, ele é analfabeto. Ele não tinha como saber o que você estava lendo. Meu Deus do céu. Hoje a gente ri, mas naquela época eu falei, meu Deus, caramba, me ajuda. Eu tive muito problema com isso na época por causa desse TP, porque a folha enroscava, aí o cara colocava uma, ele estava lendo, a outra parava, a outra entrava por baixo, e você trocava os textos. E quando ia rodando, ia caindo no chão. Ia caindo no chão as páginas. Lógico que a gente tinha um roteiro na mão de papel, né? E eu me recorria várias vezes, eu recorria ao roteiro. Dava um pepino lá, eu já ia para a mão aqui, porque era complicadíssimo. Nossa, olha, não tinha internet nessa época, graças a Deus, porque eu lembro que peraí só um pouquinho, gente, espera só um pouquinho. Ia até se achar a lauda ali e ler na lauda, assim, né? Quando aconteceu isso comigo na TV Educativa, e aconteceu também na Globo News, nessa época que tinha que rodar com o pé. E quanto tempo na Globo News antes de ir para a Globo, de fato? Eu fiquei 4 anos na Globo News, apresentando o Jornal das 10 de São Paulo e dando todos os meus plantões no Rio. Quando a minha filha nasceu, esses plantões ficaram um pouco mais espaçados, até por conta da dificuldade, também porque eu comecei a reclamar. Só que assim, eu sentia saudade da rua. Hoje eu pensando carreira, que eu deveria ter aguentado mais um pouco, porque a minha época de apresentadora, e eu acho que foi a sua época também, eu acho que você vai concordar comigo, a gente não tinha liberdade, a gente lia o que estava no papel. Você era editor-chefe. Não tinha aquela coisa do apresentador fazer comentário opinativo, não tinha. Você era editor-chefe, você ainda escrevia o que você lia. Eu tinha que ler o que outra pessoa escrevia. Para mim era mais fácil fazer isso. Não, eu tinha um editor-chefe no Rio, na Globo News,
que hoje é meu amigão, sempre foi meu amigo, mas ele era complicado para trabalhar. E se eu mudasse um verbo nossa, ele dava um escândalo, ele fazia relatório. Aí no dia seguinte vinha o pessoal as chefes, deixa eu beber água. As chefes da Globo News vinham e falavam assim, por que você mudou o verbo? Eu falei, gente, mas eu que estou lendo. Não tinha naturalidade, né? Era complicado isso. E aí, assim, era enfadonho você ser apresentador, no meu caso, porque você não tinha liberdade para fazer nada, nem para mudar um verbo do TP, do que estava ali, que o cara tinha escrito. Sabe? Até para. Não era nem mudar por rebeldia, mudar porque, para mim. Uma adaptação mais. Né, em vez de ou falar literal, dizer, ou menos literal. Eu precisava falar, assim. eu preferia falar, em vez de, mas nem isso eu podia fazer. Então, assim, era enfadonho. E eu resolvi sair. O estúdio, ele é. Eu fiz isso a minha vida inteira. Quando eu fui para São Paulo, que eu apresentava o Jornal da Record nos finais de semana e depois, mas durante a semana eu ficava na rua, eu descobri que a rua, porque aqui eu nunca fiz rua, quer dizer, quase nunca fiz muito pouca rua enquanto, né, dos meus 17 anos de TV Morena. Mas fazer rua é a coisa mais deliciosa. E a gente se encontrou na rua em São Paulo, né? E na rua, várias matérias. A Globo tem isso, eu sei que tem nas outras TVs também, mas eu posso falar pela experiência da Globo. Tem editor que escreve seu texto inteiro e manda você gravar. Não, mas a gente quando você como chega repórter... na redação, tá pronto? A gente como repórter... Não, pode parar. Não, esse texto eu não vou gravar. Eu acho que o repórter tem essa personalidade. Com certeza, a gente tem. Pô, a gente está lá vivendo o momento, né? Ele se impõe mais. Com certeza. Então, assim, era muito mais gostoso ser repórter. Mas me arrependo porque dava para levar as duas coisas até chegar ao apresentador opinativo, que eu acho que foi uns 3 anos depois que eu larguei. Na verdade, era o comentarista. Primeiro começava, tinha um comentarista específico durante muitos anos. A gente não podia emitir opinião. Exato. Né? Aí depois, com o tempo, quando veio aquela apresentação daquele jornalismo em pé, fora de bancada, um pouco mais interativo, aí passou a ser até porque eles diziam assim. que era para aproximar mais o apresentador do telespectador, não ser tão engessado, para que o telespectador ele pudesse se identificar mais com o jornal, esse apresentador precisava dar opinião sobre alguns assuntos para que houvesse essa empatia, essa troca, né? Que na época não tinha. Exato. Agora, Virusca, depois desses 4 anos na Globo News, aí você já estava em São Paulo. Poxa, você conquistou um espaço assim importantíssimo na Globo, que foi ter um quadro dentro do Jornal Hoje, né? Que era o quadro de emprego, trabalho que você falava. Isso é fantástico, com aquilo que todo jornalista de uma rede local, como aqui nós, sonha em estar lá num jornal nacional do padrão que era o Jornal Hoje, como eu fui para o Jornal da Record e tal, né? Como é que foi a sensação, assim, a tua primeira vez, de repente, meu Deus, eu estou aqui no cenário do Jornal Hoje, com um quadro meu. Com a Sandra Nemberg. Com a Sandra Nemberg, que era um sonho trabalhar com ela. E aí? Então, como é que foi esse pulo, esse salto para lá? Uma vez, um amigo meu, o Wallace Lara, que é repórter do JN, você trabalhou com ele em São Paulo. E o Wallace trabalha muito. Ele dizia para mim, só tem 2 jeitos de você se destacar. Trabalhando duro ou você tentando pelas bordas de um jeito que depois você vai se arrepender. Que é usando seu corpo, seduzindo, comprando, vendendo. Saindo com algum diretor, editor-chefe, alguma coisa. Porque tem muito nisso, nesse mês, a gente sabe em todos, né? E aí eu fiquei, não, vou trabalhar duro. Então, assim, eu sempre trabalhei muito. E uma chefe que eu amo de paixão, hoje está aposentada, a Tereza Garcia. Eu não sei se você já chegou a conhecer. Não conhecia a Tereza. Ela era editora-chefe do Jornal Hoje. Cara, ela era fantástica. Ela montava um espelho maravilhoso. Ela me viu trabalhando e falou assim... Espelho, para quem não sabe, é o roteiro do jornal. Me ajuda, o roteirinho do jornal. Ajuda a sequência que as matérias entram. Chama-se espelho, viu? Estudantes de comunicação. Então, assim, eu tenho pessoal de publicidade, né, assistindo a gente também, mas assim, a Tereza era um misto de jornalista com publicitária. Ela sabia o que as pessoas... Ela vendia bem a informação. Ela sabia o que as pessoas queriam ver. Às vezes, a partir de uma imagem chocante, uma imagem que assim única, que nunca tinha sido mostrada no ar, ela montava uma pauta, porque ela sabia que as pessoas iam querer ver, a partir daquela imagem, o desdobramento dela. Sim. Ela era maravilhosa. Assim. Ainda porque ela ainda está viva, mas ela está aposentada, ela saiu da Globo. Mas, na época, o Jornal Hoje sempre foi um jornal muito conhecido, porque ele era cheio de quadros, desde o início dele, há 40 anos. Sempre foi, eu não sei se você lembra, tinha o quadro de moda de Londres. Sempre teve muita coisa. Tinha gastronomia, tinha viagem, intercâmbio. Exatamente, era muito legal. Era mais leve, né? E a sala de emprego entrou nessa,
como mais um quadro do jornal, porque o jornal tinha isso. Então, assim, ela muito generosa, ela me viu trabalhando e falou assim, eu quero você porque eu gosto do seu trabalho. E ela me levou, a gente montou do zero. Já tinha um quadro de profissões que falava sobre profissões na época, mas era gravado todo na rua. Ela queria algo no estúdio. Então, ela falou para mim, você não é apresentadora, você é uma repórter que está trazendo o seu olhar de fora aqui para o estúdio. É isso, você não se acostume com a apresentação. Eu quero você, a repórter que está trazendo sensações de lá outra de fora. linguagem, outra postura, outra forma de dar informação. Na época eu falava, essa mulher é louca, que eu não estou entendendo nada que ela está falando. Hoje, na minha maturidade, montando um jornal do zero, eu consigo entender tão bem o que ela está falando. E muda a vida da gente, né? Esse salto, né? Porque, de repente, você é um repórter, mas mesmo que seja um repórter nacional, as pessoas costumam ver, mas assim, você aparece 1 minuto e meio durante um jornal de quase 1 hora, 40 minutos, você aparece e aparecem outros 30 repórteres do Brasil inteiro. Então, o seu destaque fica um pouco abafado ali. Agora, quando você vai para uma bancada, vai para um cenário dentro de um quadro nacional, aquilo se transforma, né? Como é que foi para você essa coisa de sair às ruas depois, ver que as pessoas passarem realmente a reconhecer, aí tem aquele assédio gostoso de público, eu vi você fala sobre isso, ainda mais falando de um tema muito abrangente como é o trabalho, que, né, interessa uma grande massa. Né? Eu vou falar de uma coisa que eu acho que você vai entender. Eu sempre tive tanto cuidado com esse negócio de ego. Isso o ego... E a gente precisa ter, senão sobe a cabeça. Ele é muito importante porque o ego ele te protege, porque ele está tão acostumado a te proteger daquelas situações que ele sabe que vão te fazer mal, mas, ao mesmo tempo, ele também infla você. Então, você acha que você, sou apresentadora agora de um dos continuar quadros... com os pezinhos no chão colados. Ali, e eu sempre tive tanto cuidado com isso que eu acho que eu me tornei chata. Porque, assim, eu sempre evitei foto, autógrafo, às vezes as pessoas pediam. Com o tempo, eu vi que as pessoas, na verdade, elas precisam disso, elas ficam super magoadas. Em rede social, por exemplo, minha rede social era fechada. Aí as pessoas me escreviam assim, nossa, como você é metida, eu te pedi amizade e você não quis. Aí eu falei, não, mas, gente... E aí eu abri as minhas redes sociais, eu fui controlando. E, assim, eu precisava continuar sendo a menina pobre de Campo Grande, da periferia, que o pai era borracheiro e que deu um duro danado para ela poder estudar e chegar onde ela chegou. Eu precisava ser, porque eu sou isso, eu não podia me esquecer dessa origem. Mas as pessoas que viam você... no cenário do jornal hoje, não, você Eles não aquela queriam isso. estrela que faz parte, sabe, de um time nacional de repórteres e apresentadores. E, Og, você sabe que se a gente entrar nessa, a gente não sai mais. Sim, ou então, assim, certeza, a gente, porque é céu e inferno. E você sabe que a Globo é assim, a Record também é. Todas Record as emissoras são assim. São. Quando Todo você lida emprego, com... eu acho, é a mistura da vaidade, entendeu? Das pessoas se vangloriarem. Você trabalha com imagem, né? Endeusarem, assim, aquela coisa toda. Então, você tem altos e baixos. Numa semana, você fez a melhor cobertura, nossa, você é maravilhoso. Depois, na outra semana, você está lá cobrindo o que você não quer, que vocês já te esqueceram, já botaram porque te botaram numa geladeira, porque você reclamou disso ou reclamou daquilo. Você tem que ter muita maturidade. Você tem que ter, assim... E eu tentava controlar isso o tempo todo, porque eu estava sozinha em São Paulo, brigada com a minha mãe, com uma filha para criar, separada. Então, assim, eu precisava ter muita maturidade, senão eu ia pirar. Entendeu? Então, assim, eu tentei sempre manter o pé no chão. Então, eu acho até que eu exagerei. Mas tudo bem. Também me ajudou em algumas... a não subir a cabeça, por exemplo, para poder entender esse vai e volta da TV. Quando eles acabaram com o quadro, porque a editora-chefe saiu, assumiu um outro editor-chefe, ele deu uma outra cara para o jornal que realmente não cabiam os quadros. Ele acabou com todos os quadros. Hoje, o Jornal Hoje é praticamente uma réplica do Jornal Nacional. Sim, exato. Só notícia, e às vezes não tem aquela leveza que tinha antigamente. Não tem. Acabou. Isso acabou. Todos com a mesma cara, praticamente. Então, assim, mas tudo bem, foi uma adesão da casa, ele seguiu a adesão da casa e ele precisava acabar. Não foi legal o jeito que foi feito, tanto assim que na época eu virei até notícia, porque disse que eu chorei mesmo. Não tiraram o quadro do ar. Eu fui parar no quadro de fofoca. Tiraram quando isso? Em 2016, agosto de 2016. Você foi parar no quadro de fofocas, mas não dentro do Jornal Hoje? Não dentro do Jornal Hoje. Era uma pessoa que fazia fofoca no UOL. Ai, minha blusa prendeu aqui. No UOL. Um fofoqueiro. Eu falo fofoqueiro, mas na verdade ele é um jornalista. Ele é formado. Ele é formado pela USP. Não, ele tem você foi parar como notícia. Como notícia. Eu virei notícia. Entendi. E outra coisa,
Em 2019, abriu a porta do helicóptero comigo dentro. E eu passei um mal danado. De novo, eu fui parar na mesma coluna do cara. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou a chorona, um tempo depois algum tempo depois do helicóptero da Record ter caído em São Paulo no Jockey, que o próprio helicóptero da Globo gravou a queda, né? Eu falei, cara, ninguém mais vai querer me contratar na vida, né? Porque acha que eu choro quando o cara fala que vai acabar o quadro e eu choro, passo mal quando abre a porta do helicóptero, enfim. Eu não gostaria de virar notícia por conta disso. Eu gostaria de virar notícia porque a minha matéria foi legal, porque eu fiz uma boa cobertura e tal. Mas não por causa disso. Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine. Ô, Verusca, a gente se encontrou várias vezes em São Paulo, quando eu estava lá na rua, cobrindo determinados fatos que eram assim que eram específicos de interesse geral e tal, né? E a gente sempre comentava assim, puta, que saco tá aqui, isso aqui não vai virar nada. Aqueles plantões assim, vai para a casa do Temer, em frente à casa do Temer, fica lá, porque a qualquer momento ele pode sair para dar uma entrevista, para falar alguma coisa. Era assim, né? E a gente se enfastiava muito com isso, eram situações chatas. E aí a gente reclamava para a redação, poxa, até que horas eu tenho que ficar aqui, não está acontecendo nada, enfim. Mas qual foi a situação que você vivenciou assim nessas coberturas que a gente fazia, que você falou assim, pelo amor de Deus, eu quero sumir da televisão, não quero mais isso aqui? Deve ter tido várias, né? Mas uma você se lembra mais emblemática? Mas assim? eu vou contar, é engraçado. Então, essa do Temer era muito engraçado, porque assim, a gente tinha que ficar lá. O repórter até que não precisava muito, a gente ficava dentro do carro. Dentro do carro, ar-condicionado ligado. Ar-condicionado ligado. A equipe com a câmera na frente da casa, ela assistindo no YouTube, Netflix. E os guri lá. Assim, na frente. Eram 12 horas de plantão. Nossa, a gente não conseguia almoçar. Para fazer xixi tinha que ir no McDonald's, que era ali na... Para quem não sabe, o Temer mora em Alto de Pinheiros. Exato, na frente de uma praça. Na Praça Pan-Americana, ali perto, a gente tinha um McDonald's. Então, a gente tinha que ir com um carro. Para ir com o carro, você tinha que combinar com o motoca, que era... A gente ligava e falava, por favor, manda um motolink que a gente precisa fazer xixi. Aí o motolink ia, ficava com a câmera na frente do portão dele, a gente saía fazer xixi, aproveitava para comprar um sanduíche, voltava e substituía o motolink, e o motolink ia para outro lugar. Não, era uma loucura. Isso era horrível. Uma logística, eu lembro, uma vez chegou um cara da pizza, só que ele não chegou carregando pizza, nem chegou com baú, com nada. Ele chegou com um pacote, só que ele chegou todo mundo... E foi para cima dele achando que ele era alguma coisa do Temer. E aí chegou, ele falou assim, não, gente, peraí, eu só sou o cara da pizza. A gente tem gravado isso, a gente dava tanta risada. Você sabe que uma vez na casa do Temer saiu uma empregada, uma funcionária dele lá, com uma bandejinha, café, bolachinhas e tal, para servir a gente na porta. Eu nunca peguei isso. Eu peguei essa uma vez. Falei, poxa, que bacana. Não, o seu presidente mandou trazer para vocês aqui, que vocês estão faz tempo aqui na frase. Cara, sem água para beber, sem café, sem nada, apareceu ela com uma bandejinha. E muitas vezes tinha uma mesinha, às vezes na porta da casa, dependendo de onde a gente ia, já pra gente ir lá servir de café. No Palácio da Alvorada era rato. Era um rato. Tinha muito rato. Tinha cada ratazana desse tamanho que passava no pé. Passando assim no meio daquele pátio central, que é onde aconteciam os eventos. Mas eu cobri a Copa de 98, a gente ficou em frente à casa do Fernando Henrique, porque ele foi recebendo muitos ministros lá no Palácio da Alvorada, para poder assistir a Copa com ele, né, os jogos. E ele mandava entregar sanduichinho para a gente também. E a gente ficava lá até mais tarde. Você sabe que, você lembrou agora de história engraçada, quando caiu aquele prédio ali o prédio ali, esqueci, daquela praça, quando ele desabou aquele prédio ali em São Paulo, em 2018, no centro, Paissandu, Largo do Paissandu. Eu já não estava mais lá, em 2018 eu já estava fora. Então, eu estava fazendo um link ao vivo para o Jornal da Globo, e eu esperando 1h da manhã para poder entrar, os bombeiros já estava meio silencioso. E lá tem rato, parece um coelho, uma lebre. E a hora que eu estou entrando, a Renata, boa noite, passou uma no meu pé. E o Renata, tá passando uma ratazana aqui. Ela, meu Deus, ela se assustou. Começamos a conversar sobre as ratazanas. Isso de madrugada. De madrugada. No link de madrugada. Aí logo depois a prefeitura acho que foi aplicar veneno lá. Eu fiquei até com dó das ratazanas. Mas tinha muita ratazana lá porque tinha muito morador de rua. E aí eles comem, deixam comida, e os ratos se aproveitam, enfim.
Agora, uma coisa muito legal, que você, com certeza, você viveu muito isso, que muita gente acha que tem uma concorrência, ninguém troca informações. Pelo contrário, a gente que está na rua, todos os repórteres conversam entre si, muitas vezes ajustam as informações que um tem e o outro tem, para que ninguém dê nada muito discrepante. Com você acontecia muito isso também, né? Sim. Conversar com o pessoal da Record, do SBT, da Rede TV e tal. Olha, o que você está dando? Quantos mortos? Quantos feridos aqui? Ah, não, eu estou dando 5. Não, eu tenho 7. Mas onde você conseguiu? Então vamos dar 7 todo mundo? É isso mesmo? Está confirmado e tal? Tem isso. A gente sempre perguntar qual que é o lead. Né? Que o lead é a notícia mais importante de tudo aquilo que você está vendo. Né? Muita gente chegava sem pauta, sem nada. Vai, corre para tal lugar, está acontecendo tal coisa. Você chegava lá sem saber nada. Né? Agora, quando eu trabalhei em Brasília, eu não sei se lá ainda é assim. Eu imagino que seja um pouquinho assim ainda, porque os jornalistas são completamente diferentes. Eles são extremamente agressivos. Não é agressivo, como é que fala? Eles são extremamente... Aquela coisa, não, vou guardar o furo para mim, a principal notícia. Sim, há uma diversidade, há uma animosidade. Isso, porque as fontes são todas as mesmas, né? Lógico. Eles estão todos ali, estão todos confinados. É uma coisa tipo meio Big Brother. Então, assim, quando eu mudei para São Paulo, eu achei tão diferente, porque era tudo tão cheio de... por favor, pode passar, dá licença. Em Brasília era empurrando a autoridade. Presidente, fala aqui! Lá em São Paulo era assim, por favor, o senhor pode falar? Eu falei, gente, mas qual que é a diferença é essa? E em Brasília não tinha essa coisa da gente sentar e falar, pessoal, qual que é o lead? Na minha época não tinha. Eu não sei se é porque era a época, também tem... Eu saí de lá em 2002, né, Og? Era outro mundo. A internet estava chegando. Então, hoje, o lead está na internet, né? Claro. Então, assim, eu acho que deve ter mudado. Mas eu estranhei muito. Verusca, nas tuas últimas postagens, antes de sair da Globo, eu particularmente senti você assim, muito cansada, melancólica, tipo de saco cheio do que você estava fazendo. Isso muito se deve em função a essa mudança que virou o jornalismo, a essa militância que virou o jornalismo da Globo, que a gente vê hoje, que está muito voltado, não só da Globo, né, de quase todas as emissoras, mas está muito voltado a uma militância do que a prestar uma informação correta. Isso começou a te incomodar? Incomodou. Falando exatamente, um conjunto de coisas me incomodou. A troca de chefia, a nova chefia, o que a nova chefia esperava da gente, a saída do quadro, sem perspectiva, você vai ficando mais velho. Eu acho que nas outras empresas é assim também, apesar que muitas empresas estão mudando. É que a empresa onde eu estava ainda enxerga o velho como velho, porque se trata de vídeo. Então, eles acham que o velho no vídeo não é bacana. A gente vê que todos os artistas velhos foram tirados de vídeo. Agora são contratados por obras. Os repórteres também. Foram, Gaspar. Sim, e aí você tem uma desculpa também, que é o salário mais alto. O salário alto também. Não é só porque eles não gostam, não acham o velho bonito. É que o salário é mais alto. Sim, estão mais tempo ali. Bate mais de frente, questiona mais. Esses que estão aí fazem no piloto automático. Eles têm uma vantagem em relação a gente, quando a gente se formou. Eles praticamente nasceram com uma câmera na mão. Então, eles estão o tempo todo gravando vídeo, selfie. É o que mais ou menos a gente faz na TV. Então, eles fazem muito bem. É uma competência que eles já têm. Então, assim... É nata, né? Nata. Então, assim, já vem com isso. O que falta é experiência e um pouco mais de vivência, leitura. Enxergar as coisas com uma maneira um pouco mais... Mas mais a sabedoria, TV se né? tornou uma internet, então ela não quer muita profundidade. Então, serve. Então, ela foi trocando os mais velhos por conta de salário, por conta de mandar e obedecer, e por conta que velho, para ela, não é bonito. É só você olhar no vídeo que você vai ver. E você sofreu aquela pressão assim, olha, não é para falar disso aqui. Ou seja, assim, olha, você tem uma fonte aqui e ele tem que falar exatamente isso aqui. Se ele for contestar o que a gente está pedindo que ele não conteste, não vai entrar na matéria e tal. Então você é muitas vezes forçada a puxar um assunto que você sabia, poxa, mas não é por aqui. Então, você sabe que eu ouvi várias vezes esse tipo de coisa, mas nunca tem uma pessoa que diga. Não tem alguém que diga assim, o dono, fulano de tal, mandou você fazer isso.
isso. é velado, né? Então, mas assim, peraí, quem foi que disse que tem que ser assim? É porque o diretor de jornalismo quer? É porque o editor acha que o diretor vai gostar disso? É porque a casa apoia mais para um lado de um candidato, menos para o outro? É que o editor saiu da cabeça dele? Você já ouviu falar aquela... pior coisa como que é? É o súdito ser maior que o rei, né? Então, assim, na verdade, ninguém grande da Globo me disse... determinou ali. Ó, não pode fazer isso porque a gente não gosta disso, a gente está apoiando esse cara aqui e não está apoiando esse. É uma coisa velada. Eu não sei de onde sai, pode ser que tenha algum chefe que receba a ordem direta, tipo Big Fone, né? Mas que toca. tem uma orientação nesse sentido. E aí você pergunta, mas tem. quem que falou isso? Ah, mandou, veio de lá. É REC. A gente fala REC. Tem outras coisas que a gente usa também. Mas voltando a falar disso, exatamente o que foi que mais te cansou nessa vida? Porque eu também me cansei da vida, então eu sei mais ou menos o quanto nós somos, às vezes, escravizados, né? São os plantões intermináveis, é você trabalhar, e não importa quanto você ganha, se é 20 ou se é 80, como eu já encontrei, por exemplo, em vários plantões, pessoas como o Gaspar, pessoas como ai, caramba, tanta gente, como o Mauro Naves, repórteres de peso, né, que você fala assim, não, esses caras não dão plantão. E eles estavam lá dando plantão da mesma forma, então não há uma escolha. Né? Quando eu entrei na Globo em 2000, eu falei assim, meu sonho é ser como a Graziella, que não dá plantão aos finais de semana, o William Vac, que não dá plantão nunca. Eu vou chegar lá. Só que, assim, todos os processos, eles foram... A gente foi voltando atrás. Todos eles passaram a ser obrigados a dar plantão. Exatamente. Então, assim, aí eu falei, pô, mas quando chega a minha vez, o jogo muda, a regra muda, pô, logo na minha vez. Mas é a deterioração da nossa profissão, que foi deteriorando. Foi vindo mais gente, formando mais faculdade formando, com menos qualidade, eles dispostos a ganhar menos, querendo trabalhar, é normal, é do jogo. Lógico. É do jogo. E o mercado vai se adequando, ele vai baixando o salário mesmo, porque é o que eu costumo dizer, quem tem o patrão que tem 1 milhão, ele quer ganhar 2 milhões, e tudo bem, desde que, essa é uma opinião minha, ele respeite alguns processos de respeito à pessoa. Entendeu? Você pode ir substituindo, você pode negociar com o seu funcionário. O que você não pode fazer é desfazer do seu funcionário. Porque acontece muito isso. Seu caso foi o meu caso, o caso de outros tantos. Que a gente deixou de ser importante. Ganha 40, ganha 50 e tal, não sei o quê, e já não está com saco para fazer. Faz o seguinte, põe fora e contrata um que está com sangue, mas vai custar 5. Sangue, é o que eu falo, há um preconceito. Tipo assim, a Verusca fez 40 anos, ela não tem mais, ela não corre mais atrás da notícia. Não é assim, não, lógico que não, mas eles consideram alguém pode olhar para você e falar não questiona, eles gostam de colocar alguém que não questiona nada, vai aqui, vai fazer, a pessoa, sabe, sem ao menos questionar, mas peraí, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, como tantas pautas que a gente pega, e olha, fala, não, peraí, isso aqui não é bem por aí. Né? De repente, né, veio de um pauteiro que não tinha muita experiência, alguma coisa assim, não, aí você vai investigar. Não, tem gente que pega, opa, vamos lá, vamos fazer e tal, não sei o que. Não estou dizendo assim, não dá bola ou não está com vontade de fazer. Né? Mas é você parar para analisar e questionar aquilo que você tem na mão. Agora, e tem gente que não questiona. E esse que não questiona é o que ganha 5. Então a emissora deixa mas de pagar essa 40 meninada, para pagar 5. essa nova geração de jornalista, eles até aceitam ganhar menos, trabalhar um pouco mais, mas eles não aceitam qualquer coisa. Qualidade de vida para eles é muito importante. Com certeza, então, assim, peraí, por que eu tenho que dar plantão todo final de semana? A gente fazia isso, Og. Eles não fazem. Não, peraí, eles põem, batem na mesa e falam, isso eu não vou fazer. É uma meninada, uma nova geração também, que sabe o que quer. A gente fez muita coisa que a gente não devia, que não era dentro da legislação. Eles não. Eles vêm e fazem. Aliás, se for fazer hora extra, você tem que justificar para eles por que tem que fazer hora extra. Entendeu? Então, é uma meninada muito mais esperta. É que eu acho que eles têm hoje mais opções, entendeu? Porque são novos. Então, o que eles ganham ali, não me importa, eu ganho mais do que isso aqui fazendo internet ou fazendo... vou criar o meu canal no YouTube e tal. Nós não tínhamos essas alternativas. Não tínhamos. Só tinha na época, aquilo que a gente tinha. Hoje até nós fazemos. É o que nós estamos fazendo, abrindo, né, outras frentes de trabalho. Mas eu acho que essa meninada tem mais garra, entre aspas, exatamente por causa disso. Porque tem outras alternativas e bate o pé mais facilmente. Né? Sabe o que mais me cansou? Assim, esse novo jornalismo não é o jornalismo que eu gosto de fazer. E não tem jeito, porque é o jornalismo que eles querem. Esse jornalismo militante que a gente estava falando, essa coisa de lacração.
Eu tenho que falar mal o tempo todo porque eu preciso lacrar. Ou de adotar o politicamente correto. Isso, porque na rede social o pessoal tem que dizer, nossa, você foi ótimo no jornal hoje, puxa, botou para quebrar. Assim, não é assim que funciona. Quando se fala política, política é a arte de negociação. Sim. Entendeu? Então, assim, não é a arte de bater no outro. Esse jornalismo eu não gosto. Então, assim, eu também nunca gostei. E isso me cansou muito, muito mesmo. E aí, quando se trata de pessoas, um amigo meu é militante, ele trabalha comigo, ok, é dele. Mas quando a empresa passa a militar e o jornalismo inteiro passa a entender que você também tem que ser militante, isso é muito ruim. É complicado. E isso, para mim, não estava funcionando, não gosto. Verusca, você voltou para Campo Grande, né? Seus últimos posts você dizia, não, estou voltando para casa, eu quero qualidade de vida. A gente conversou antes de você sair, lembra, por telefone, que você eu te me pedi procurou. Dicas. Você já fez o mesmo caminho aí que você me diz e tal, e pouco tempo depois você acabou saindo. Como é que... e as pessoas, inevitavelmente, como chegaram para mim e falavam assim, falando, poxa, você voltou para cá... Puxa, o que deu errado? O que aconteceu? Com você também aconteceu a mesma coisa, muito, né? muito. Eu falei para minha mãe, olha, um dos motivos de eu estar vindo é que eu quero me reaproximar de você. A pandemia me deixou órfã. E eu fiquei com medo de você morrer a qualquer momento e a gente nunca mais se acertar. E ela disse para mim, não é para você vir para cá, não. Eu não quero você aqui. Continua lá ganhando, continua sendo famosa, continua ganhando o dinheiro que você está ganhando. Você vai vir para cá, você vai se arrepender. Então, assim, nem ela me apoiou. Foi uma coisa muito, muito pessoal mesmo, e muito de desculpa a palavra, mas está de saco cheio, porque não ia sair mais nada. Eu tive burnout, Og. Eu não falo muito sobre isso. Eu sei que, por exemplo, a Isabela Camargo é muito militante em burnout. A gente chegou a falar. Eu fui afastada por burnout. Eu fiquei 3 semanas afastada pelo INSS, está lá o meu atestado. Eu não quis falar sobre isso, porque eu não queria que as outras empresas, que onde eu procurasse vaga depois, olhassem para mim e dissessem, mas olha isso, que absurdo, né? Dissessem, essa não é confiável, ela não vai aguentar o tranco. Mas a questão não é essa, era o tipo de trabalho que eu estava fazendo, era a pressão que eu estava sofrendo. Por idade, eu apresentei um podcast, a minha nova chefe disse para mim que o podcast foi aprovado, mas eu não faria o podcast, porque ele era para jovens. Eu tinha montado um podcast para jovens e que ia ficar com o menino que tinha montado comigo. Não sei se te contei essa história. Não. Então, mas esse foi o meu... Essa foi... A gota d'água. E esse foi o que me adoeceu. Eu montei um podcast de Isso dicas... lá dentro da Globo ainda. Isso, de dicas de emprego para jovens. Sim. Na verdade, dicas de emprego para desempregados. E a gente queria fazer uma temporada, eu e esse menino, não cabe falar o nome dele, é um excelente jornalista, ele tem 24 anos. É um menino adorável, ele é fantástico e ele vai muito longe. É um ótimo profissional, mas é um menino. E nós nos juntamos, porque nós dois gostamos do assunto, montamos um podcast para falar sobre desemprego. Ela foi nos orientando e disse, olha, precisa fechar o público, porque a internet é muito segmentado. Aí a gente está querendo fazer temporada. Ela chegou a sugerir, por que vocês não começam com os jovens? Dicas de emprego para jovens. Aí nós montamos do jeito que ela tinha nos orientado, com 10 episódios. Na próxima temporada, dali 6 meses, nós faríamos para pessoas com mais de 50 anos. Enfim, era a nossa ideia. Nós montamos, entregamos, o G1 aprovou, a alta direção de jornalismo da Globo aprovou, mandou fazer, só que ela me chamou na sala dela e falou, foi aprovado, mas você não vai fazer. Puxa, porque, como a linguagem ficou para jovens, vai fazer o fulano. Aí eu falei para ela... a imagem também. Na hora, eu falei para ela, mas você está me chamando de velha? Ela falou, nossa, lógico que não, imagina. Aí veio eu preferia que ela dissesse que sim. E aí eu tinha 2 caminhos, Og. A justiça, eu podia ir ao compliance fazer uma reclamação contra ela, eu teria que provar, óbvio. Eu podia ir na alta direção de jornalismo, porque quando eu questionei, falei, a Globo está me chamando de velha, ela disse para mim, não, a adesão foi minha. Eu podia, então, ir na alta direção, que não estava sabendo o que estava acontecendo, e ter feito uma reclamação sobre o que ela tinha feito. Ou eu podia, dentro ali, trabalhando, registrada a CLT, eu podia ter movido uma ação de assédio. Eu podia. Ou eu podia ter feito o que eu fiz. Fiquei 2 semanas chorando, afastada, tomando remédio, fazendo terapia, e eu decidi, chega. Porque em 2016 foi o quadro que acabou, o quadro da sala de emprego que acabou, do nada, ninguém me deu a menor explicação, me devolveram para o jornalismo, e eu fui fazer buraco de rua de novo. Entendeu? Em 2017, fui para o Bem-Estar fazer uma série sobre câncer, fiz, e aí contrataram uma outra moça,
Eu perdi a vaga, voltei para o jornalismo. Em 2018, foi outra coisa. Eu já estava com burnout, parei na frente da catraca da emissora, comecei a chorar porque eu não queria passar o crachá, tive que ir para casa, fui afastada por depressão, porque eu pedi para não me afastarem por burnout. E aí, em 2019, já começou a história da pandemia. Em 2020, pandemia. 2021, pandemia. Eu falei, vai acontecer de novo. Eu vou ficar aqui em 2021, em 2022 vai ter outro problema. Bom, Verusca, e agora, de volta a Campo Grande, né? Você já está na televisão de novo, agora está no nosso time, está na Record, né? Assim como Carmen passou pela Record, assim como... Lucimar Lescano. Lucimar Lescano passou pela Record, eu estou dentro do grupo, não na TV, mas fazendo rádio e tal, e estou no seu programa. Novos projetos da Verusca, né? Além do que já está fazendo na televisão. Pois é, e continuando até o que eu estava falando, quando eles me contrataram, me fizeram a proposta, eles disseram para mim, a gente quer a sua maturidade, a gente quer a sua credibilidade, a gente quer a sua experiência. É a mesma coisa que aconteceu comigo, ou seja, enquanto uns dispensam essa maturidade, essa experiência, essa vivência, tem gente que quer isso. Então, aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada com o mundo. Então, assim, aí eu falei, jura que vocês querem isso? E eu toda hora pergunto, é isso mesmo? E eles dizem, é. Não quer botar uma garotinha de 20 anos ali para fazer um oba-oba? Não, porque gente de credibilidade. A TV insiste muito em levar os jovens para frente da TV. Os jovens não querem, mas ela continua insistindo em criar programas para os jovens. Levar apresentador jovem, repórter jovem. Porque o jovem está na internet. E não é porque ela respeita o jovem, é porque ela quer trazer esse público. Que está na internet, que está no celular. Entendeu? Mas não vai conseguir. O jovem quer outra coisa. Ele não quer a televisão quadrada do jeito que existe hoje. Não quer. Entendeu? Televisão é hábito, e é hábito de pessoas mais maduras, que já estão com a carreira mais deslanchada, elas assistem, porque elas querem ouvir um comentário, elas querem ouvir a notícia. A garotada não quer, eles querem outra coisa, eles se informam pelo TikTok. Né? E tudo bem, não está nada errado com isso. Eu acho que não tem problema nenhum você consumir notícia do jeito que você tem que consumir, desde que não seja fake news. Né? E o que você não quer fazer hoje que você fez boa parte da tua vida? Então, eu amo reportagem, mas eu não gostaria de voltar para a reportagem de novo todos os dias. Eu tenho feito algumas reportagens para a Record São Paulo, mas assim, eles sempre me pedem umas reportagens especiais. Sim. Esses dias eu fiz sobre a onça atropelada. Assuntos mais leves, né? Mais uma coisa que não é o hard news do dia a dia. Até porque tem um jornal para tocar, né? Então, assim, isso eu conversei com eles, eles aceitaram e tudo bem. Mas se eles tivessem me dito, não, a gente quer você para o factual todo dia, eu iria pensar. Mas como foi um acordo, não é que eu estou sendo arrogante, dizendo factual, eu não faço mais, não é isso. Mas foi um acordo que nós tivemos. Então, não gostaria de voltar para o factual. E como vai ser lidar agora com aquela diferença de valorização do profissional, principalmente dizendo em termos meu salário caiu 3 vezes. Eu estou ganhando 3 vezes menos. Agora, sim, era carteira assinada, CLT, era aquela coisa confortável, só que eu estava doente. Vivia na escravidão, como eu vivi durante muitos anos na Record, naquela escravidão louca que você não é dono do seu próprio nariz. Pois é, né? Aí eu vim para cá para ganhar 3 vezes menos, até porque não é que a emissora não me valorize e não queira pagar o que eu mereço, não é isso. É porque aqui os salários são menores mesmo. Hoje, isso. Sim. Então, assim, aí eu estou correndo atrás. Agora a gente está montando um quadro. Opa, bati aqui de novo. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos na eu rádio, trabalho na no TV. seu quadro, você vai trabalhar no meu quadro. E produzir conteúdo e vender esse conteúdo. Entendeu? Isso é eu acho isso é uma outra pegada. É um outro tipo de profissional que está nascendo. Entendeu? E eu acho que a gente está bem atual, na verdade. E está feliz de ter voltado? Muito. Até porque, quando eu voltei, eu revi um antigo amor, a gente está em lua de mel. É uma coisa muito maluca, a gente namorou... Eu tinha 22 anos, ele 31, e a gente se reviu agora e bateu aquela paixão. Parecia que a gente... De vez em quando a gente olha... É o Dalmo, ele é cinegrafista também. Dono de tem produtora. Sim, e aí a gente se olhava e falava assim, mas você é essa pessoa agora de 58 anos, ele, é 48 se reencontrar depois de 30 aí anos. Você eu olho para ele e falo, para mim você é o mesmo garotão daquela época, e assim, muita paixão, muito amor. A minha mãe tá... pimpona. Você se reaproximou com ela? Muito. Ela virou minha melhor amiga. Eu falei para minha melhor amiga, Maristela, que é jornalista, eu falei, minha mãe sempre foi assim. Ela falou, cara, a mãe da infância, da juventude, são mães diferentes. Completamente. Porque a gente também está diferente. A única coisa que me machuca é que a minha filha está em São Paulo fazendo faculdade. Está distante um pouco. Mas acho que também ela vai ser bom para ela.
mas para mim tá saudade pura. Bacana. Verusca, que bom falar contigo. Ai, obrigada. Que bom que você está aqui. Obrigada. Seja pelo bem-vinda de convite. volta a Mato Grosso do Sul, como Obrigada. sempre, tá? E continue fazendo o sucesso que você sempre fez. E vamos desenvolver mais projetos por aí, né? Sim, com certeza. E eu não me arrependo, quero dizer isso. 1 minuto da decisão que eu tomei. De sair não. de lá e de sair da Globo. Eu também não. Acho que a gente passa por esse processo. Acho que isso é um amadurecimento. E eu sempre falo que quando as pessoas me perguntam assim, poxa, mas você voltou para cá e tal, eu falo, voltei. Oh, mas você não se arrepende? Eu falo, não, isso para mim é um upgrade. Eu ganhei um presente de Deus. Poder voltar para cá, ter o tempo que eu tenho hoje. E essa cidade é não uma importa se eu ganho delícia. menos ou mais do que eu estou lá. É a qualidade. A cidade tá linda, de Og. Não tá Exatamente, linda? a qualidade de você poder, sabe, ser dono do seu próprio nariz, poder curtir, sair do trabalho mais cedo, curtir a cidade, ter tempo para fazer ginástica, ter tempo para ver a minha filha. Eu tomo café da manhã em casa, né, com a minha família todos os dias, almoço em casa quase todos os dias. Dependendo dos meus compromissos, eu consigo dar um cochilo depois do almoço. Em São Paulo você não consegue fazer isso. Então, cara, não tem 2 horas para ir, presente, 2 para voltar. Não tem qualidade de vida melhor do que essa, sabe? Que eu acho que salário nenhum do mundo pague isso. E quem está lá em São Paulo, nos grandes centros, ganhando hiper bem, tá louco para vir para um lugar como esse, né? Para ganhar se menos, planejando. para se planejar melhor, ganhar menos, mas se planejar e ter a qualidade de vida que a gente tem. Eu estou muito feliz. Verusca, sucesso. Obrigado Obrigada. pela conversa. Beijo grande. E é isso aí, minha Tchau, gente. gente. Semana que vem tem mais um bate-papo como esse para vocês. Até lá. Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine.